E eu voltei aqui agora com a mesma ideia e vamos fazer o seguinte. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam o primeiro gráfico, entenderam o segundo gráfico. Lembrando, não entendeu, pega o zap lá, manda pra mim, fala, na parte que você falou, tal, no vídeo tal, eu não entendi nada que você falou. A gente conversa e aí a gente vai tirando a dúvida. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar essa ideia daqui, tiro isso aqui daqui, tira aqui a luz, apago isso aqui porque eu acabei bagunçado mesmo. E eu vou fazer assim, ó. Tá aqui, certo? Gráfico. Só que aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar temperatura, ou se você quiser, você vai colocar o pH. Lembrando que pH é potencial hidrogênio único e escreve Pzinho Hzão, certo? Se você considerar esses dois fatores, como é que fica o gráfico? O gráfico vai ficar exatamente como você aprendeu nas aulas de proteínas sobre aquela curva característica para a influência de quem? Dos graus. Opa, caiu aqui, deixa depois eu pego. Para você estudar aquela curva característica quando a temperatura e o pH são o que? Analisados. Só que daí eu vou fazer o seguinte: o fator temperatura, fator pH. Eu vou fazer uma brincadeira que é assim, ó, que é um exercício. Eu vou colocar essa curva assim, que é aquela curva característica dos gráficos de temperatura e pH analisado. Lembrando que a influência é basicamente em cima de quem? Das enzimas, certo? Aí você vai lembrar que você teria, por exemplo, aqui assim, ó. Não, para com isso. Você tem aqui, tem aqui. Então você vai ter o que? O chamado que o pessoal chama de ponto ótimo. Teoricamente é quando você tem o que? Nessa temperatura o pH, você tem uma velocidade que é considerada o que? Máxima. Vamos aumentar aqui. Velocidade máxima. Só que eu vou fazer assim, ó. Imagine que você está com esta curva e você teria essa curva. Então eu teria a curva que eu vou chamar de curva, sei lá, P, e eu vou chamar de curva A. Curva B e curva A. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Aqui eu estou analisando temperatura ou pH, praticamente a curva é a mesma, certo? Só que aqui eu vou te fazer uma pergunta de vestibular, pergunta que está na vestibular, a Unicamp já perguntou isso. Como é que você poderia me explicar, através do fator limitante, a diferença das curvas A e B, considerando o mesmo fator? Por exemplo, vamos considerar o fator temperatura. Vamos falar que é só temperatura, vai? Então, o mesmo vegetal, a mesma planta, o mesmo vegetal, o mesmo indivíduo estudado, eu consegui, numa análise, a curva A, e em outra análise, a curva B. Então lembra, como é que você pode me explicar a curva A e B em um experimento com o mesmo indivíduo, considerando o mesmo fator, e você verifica que essas curvas estão em velocidades o quê? Em velocidades máximas no mesmo ponto ótimo, e elas são diferentes. Então, por que você falaria para mim que a velocidade em B ela está diferenciando a velocidade em A? Como é que você pode me explicar isso? Dá um segundo. E nada que caiu lá embaixo. Descobriu? Matou a charada? Lembrou? Vou te falar o seguinte. Você tem que lembrar que não é só um fator que determina o processo. Tem vários fatores que influenciam. Então lembra, a água não pode ser quando está ideal. A temperatura já é um fator considerado. Mas eu poderia falar assim para vocês. Faz de conta. Eu poderia falar que em A
certo? Em a intensidade luz está maior do que em B. Por exemplo, se eu tenho bastante luz, em condições tudo bonitinho, mas eu tenho bastante luz, então a velocidade de fotossíntese vai ser alta. Então, por exemplo, se eu tivesse a situação, em A nós estamos mais ou menos em meio-dia da tarde. Meio-dia. Né? Muita luz, muito sol. Muita luz significa o quê? Significa velocidade muito boa. Poderia fazer o seguinte. Em B, eu estaria o quê? Com uma intensidade de luz baixa. Por exemplo, em B eu estou lá 6 da tarde, 5 da tarde, 5 e meia da tarde. A luz está mais baixa, menos intensa, menos luz incidindo sobre o vegetal. Então a velocidade vai ser o quê? Menor. Lembra o seguinte, se eu tiver a velocidade pela luz, lembra, ó, velocidade baixa, pouca luz. Velocidade com mais luz, mais alta. Então, por exemplo, eu poderia falar que aqui, ó, é B e aqui é A. Beleza? Então, em vestibular, eles costumam pegar o fator limitante e faz mistureba de todos eles. Faz mistureba desses fatores limitantes. Tá claro isso? Cuidado quando você estuda esses fatores limitantes. É necessário lembrar que você vai analisar gráficos. E só uma outra consideração real é que quando você mistura a análise de gráficos, lembra de detalhes. Se ele falar para você que tem algum fator que é ideal, esse fator não é fator limitante naquele experimento, naquele momento. Veja quem é o fator considerado aqui, para você poder saber a análise sobre qual fator. E os gráficos tem que ser analisado ponto a ponto e gráfico a gráfico com todos os detalhes curiosos. Tá claro isso? Tenham cuidado ao estudar fator limitante. Só que tem aí um outro gráfico que aparece muito a análise, que os caras fazem assim, ó. Eles vão pegar aqui, tira o fator velocidade de fotossíntese, aí você põe o gráfico aqui, põe o gráfico aqui, aqui você vai colocar luz, e aqui eu vou apagar tudo isso aqui agora. Você põe luz ali, então o fator limitante estudado, considerado, é a luz. Aqui eu vou colocar velocidade da reação. Está difícil, hein? Velocidade da reação, certo? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer esse cara aqui, ó. Perdido essas canetas. Lá. Aumenta aqui. E faz isso. Lembra? Se a luz é um fator limitante, então esse processo depende da luz. Então, isso aqui, ó, é a fotossíntese. Então aqui eu estou a fotossíntese. E aí lembra o seguinte, o que significa esse ponto aqui? Esse ponto mostra que por mais que você aumente a luz, não tem a variação da velocidade. Então esse ponto mostra que a luz deixa de ser fator limitante nesse ponto. Aí eu vou pegar uma outra reação química, vou colocar aqui e vou fazer assim, ó. O que significa isso? Se essa reação ela não tem variação pela luz, por mais que eu aumente a luz, você não tem a variação da velocidade, então essa reação não depende da luz. Então eu posso considerar como sendo a respiração quem? Celular. E aí o que você vai lembrar? Vai lembrar disso aqui. Nossa senhora, um monte de caneta. Deixa ali. Caiu a tampinha. Deixa ali. E aí você deixa aqui. Deixa a tampinha lá, que é mais fácil assim. Vai pensar nisso aqui, ó. Vai pegar uma linda e maravilhosa planta.
vai colocar uma linda, maravilhosa folha e vai ver o seguinte. Esta folha, ela faz o quê? Ela faz fotossíntese e ela faz respiração celular. Vegetais fazem fotossíntese e respiração celular. Olha, vamos lá. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar luz nela aqui, certo? E na luz, o que vai acontecer? Ela vai absorver gás carbônico e ela vai entrar lá água líquida. Gás carbônico gasoso vem da atmosfera e a água líquida vem lá do solo pelo sistema do xilema. Eu tenho a velocidade da fotossíntese e a velocidade da respiração celular. Luz. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu posso ter luz e eu posso não ter luz. Então a regra é a seguinte. Se eu tiver luz, eu faço fotossíntese e respiração celular. Se eu não tiver luz, eu só faço respiração celular. Então a fotossíntese não acontece. Então a regra é, veja, eu zero luz, certo? Não tem fotossíntese, mas respiração tem. Porque não depende da luz. Se eu aumentar a luz, aumenta a velocidade da fotossíntese. Então, o que vai acontecer? Vou pegar para vocês 3 pontos. Quais 3 pontos? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Beleza? Vamos lá. Ponto A. No ponto A, o que eu tenho? Eu tenho pouca luz. Então eu tenho em A o quê? Luz está pouca, certo? O que eu verifico? A velocidade da fotô está menor que a velocidade da respiração, quem? Celular. Em A, pouca luz, a fotossíntese está o quê? Velocidade baixa, respiração está alta. O que eu tenho em B? O que eu tenho em B? Certo? Eu tenho bastante luz. Bastante luz, o que eu verifico? A velocidade da fotossíntese supera a velocidade da respiração, quem? Celular. Agora, o que eu tenho em C? Em C, na verdade, você percebe que a velocidade é igual. Então, se você olhar para C, a velocidade da fotô é igual à velocidade da respiração, o quê? Celular. Quando eu estou nesse ponto, eu chamo de ponto de compensação fótica. Acabou. Joga isso fora. Eu vou chamar isso aqui de ponto de compensação fótica. Se você quiser, pode chamar de luminosa. O que é que significa isso? Significa perguntas de vestibular. Vamos lá. Antes de falar do vestibular assim, na pergunta em cima disso aqui, vou fazer uma análise aqui, ó. Me ajuda. Precisava do preto aqui mesmo, viu? Será que tem algum bom aqui? Isso aqui deve estar bom. Vamos ver esse aqui. Quando eu estiver em A, certo? Em A. Gás carbônico está sendo o quê? Absorvido. Certo? Fotossíntese, ela libera oxigênio. A respiração celular consome oxigênio. A respiração libera gás carbônico. Fotossíntese consome gás carbônico. Em A, como a fotossíntese está com velocidade menor, então o consumo de gás carbônico aqui, ó, praticamente é baixíssimo. A própria planta produz o gás carbônico que o vegetal precisa, certo? E pela respiração ela produz um tanto que é usado por aqui e aí um tanto é jogado fora. Então em A vai acontecer o seguinte, ó. A respiração, certo? Ela vai consumir oxigênio.
onde a fotossíntese está menos intensa. Então a fotossíntese não é capaz de suprir de oxigênio a respiração. E o que ela produz de gás carbônico, ela própria consome. Então em A, eu teria assim, ó, libera dióxido de carbono, joga para cá, uma parte é usada aqui, só que isso aqui é muito pouco, certo? Então a planta precisa consumir oxigênio para a respiração. Então não teria o consumo de gás carbônico externo, ele estaria jogando gás carbônico para fora, estaria usando para a fotossíntese, nesse caso aqui em A, aqui, ó, aqui em zero não, você vai perceber, e o oxigênio tem que vir de fora. Então ela estaria consumindo oxigênio, se a fotossíntese estiver mais baixa. Vamos fazer o seguinte agora, em B, fotossíntese está superando, fotossíntese está mais alta. Então o que vai acontecer? Ela produz bastante oxigênio, o suficiente para jogar para fora. O oxigênio, ela nutre a respiração celular, então praticamente não precisa tirar de fora, porque o que produz aqui, ela joga para fora e nutre aqui. Só que isso aqui está a uma intensidade menor. Então a liberação do gás carbônico não é suficiente. Então ela precisa fazer o quê? Tirar gás carbônico do ambiente. Então, em B, a fotossíntese estando mais alta que aqui, ela libera oxigênio para fora. O oxigênio consegue ser usado pela planta. Praticamente ela não tira do ambiente. Ela joga para fora, o que ela produz, ela usa aqui. Só que a produção de gás carbônico pela respiração é insuficiente para a fotossíntese estar muito alta. Então ela arranca gás carbônico do ambiente. Então, em ambientes mais escuros, certo? Acontece maior liberação de gás carbônico. Em ambientes mais claros, maior liberação de oxigênio. E aí, eu vou falar do C. O que acontece no C? O C, as velocidades estão o quê? Iguais. Então, o que ela produz oxigênio, ela igualmente consome. E ela, na verdade, o quê? Ela fica num ciclo que não tem trocas entre eles. Então, o C está em laranja, o B está em azul aqui, e o A está em vermelho aqui. Então, quando você tem a compensação fótica, atinge um momento, as velocidades são iguais, então praticamente você percebe que o vegetal não faz. Vou tirar essa luz aqui para não atrapalhar agora. Você percebe que o vegetal não faz trocas com o ambiente. Então tira essa luz aqui para não atrapalhar. Então em A tem troca ambiental, B troca ambiental e C não tem troca ambiental em relação ao vegetal e ao ambiente. Tá claro? Pergunta é perguntada em prova. Se um vegetal for mantido abaixo respira. Se um vegetal for mantido abaixo da sua compensação fótica, o que acontece com ele? Se ele for mantido abaixo da compensação fótica, o consumo de carboidrato supera a produção. Então, uma tendência da planta é o quê? Você vai ter essa palavra colocada no vestibular. O vegetal, ele vai definhar. Ele vai definhar. O que significa definhar? Ele vai e vai morrer. Beleza? Estuda bem isso aí, analisa bem isso aí, entenda o que é compensação fótica e a análise que é feita com relação às trocas gasosas com o ambiente. Tá claro? Não esquece, qualquer dúvida, fala comigo. Um abraço.